Boa noite a todos, muita paz e muita alegria pela oportunidade que nos é renovada mais uma vez de nos encontrarmos aqui nesta casa para estudarmos o Evangelho de Jesus à luz da fé raciocinada, à luz da doutrina espírita. E vamos iniciar as nossas reflexões lembrando sempre que doutrina espírita basicamente é reflexão. Somente através das reflexões conseguiremos transformar as lições intelectuais que aqui aprendemos em lições comportamentais. Mas vamos iniciar nossas reflexões lembrando um filósofo cristão que foi bastante importante, que foi Clemente de Alexandria. O nome dele todo era Tito Flávio Clemente. Ele nasceu no ano 150 depois de Cristo, em Atenas, que na época já não tinha toda aquela grandiosidade intelectual. Começava a surgir Alexandria, e por essa razão ele para lá se transferiu, se tornou cristão e foi, na essência, um apologista. O apologista significa aqueles que defenderam, apologia é defesa, defenderam a mensagem cristã dos ataques dos filósofos pagãos. Por quê? A mensagem de Jesus, estamos falando aí o ano 210, tinha sido trazida há 170, 180 anos, e no início ninguém deu muita atenção. Entretanto, a partir do século II, essa mensagem começou a se desenvolver com uma rapidez muito grande, trazendo assim, como contrapartida, uma reação pagã, principalmente dos seus filósofos. Por essa razão, para defenderem intelectualmente a mensagem cristã, surgiram então esses filósofos apologistas, que defenderam a mensagem cristã contra o ataque desses filósofos pagãos. E Clemente de Alexandria acabou elaborando um livro muito bonito chamado O Pedagogo, onde ele procurou mostrar para a humanidade que Jesus seria o pedagogo da humanidade. Ora, nós sabemos que a função básica da pedagogia é que a educação venha a ocorrer. E para que essa pedagogia possa ser efetiva, ela tem que ter uma filosofia onde ela se baseie e tenha também uma didática para que essa educação possa acabar sendo realizada. E com Jesus, o grande pedagogo, nós encontramos no Evangelho o seu conjunto filosófico. Jesus trouxe o Evangelho e os homens criaram as igrejas e as divisões que foram surgindo com cada denominação cristã. Santo Agostinho viveu no século IV, teve como grande objetivo quase unir o cristianismo que estava totalmente esfacelado em várias seitas, divisões, o que às vezes pode até parecer normal frente a um sistema de ideias que está sendo exposto, cada um tem uma percepção diferenciada e começa surgindo aí as diversas escolas religiosas. E a didática de Jesus foi muito baseada na sua própria moral. Quantas vezes nós não lemos no Evangelho Jesus afirmando a seguinte frase, né? Em verdade vos digo. Quando ele afirmava isso, não tinha mais como se contrapor. Em verdade vos digo. Além disso, Jesus também teve uma
procedimento bastante diferenciado, porque normalmente ele era o primeiro a praticar as lições que ele pregava. Normalmente nós pregamos, falamos as lições para que os outros venham a praticar, não mesmo a própria criatura que está fazendo o seu próprio estudo. Então, isso era admirável. Reparem que até aquela lição difícil, muitas vezes as criaturas não conseguem nem entendê-la, de ofertar a face, Jesus a realizou, a praticou. Quando ele foi preso no Jardim Getsemane, ele inicialmente foi para a casa do ex-sumo sacerdote, mas que ainda mantinha todo o poder, que era Anás. E lá ele foi agredido por um servo de Anás. Poderia, evidentemente, destruir aquele infeliz, mas ele ofertou a outra face, como ele ensinara no Sermão da Montanha. Ele testemunhou todas as suas lições. Isso, evidentemente, dá uma base de muita consistência. Jesus também sabia dosar os seus ensinamentos. Ele sabia da nossa condição espiritual. O conhecimento da verdade depende desse conhecimento espiritual. E sabemos que Jesus iria falar de um tema muito complexo, ainda hoje que é o reino de Deus. O reino de Deus, como Jesus apresentou, é algo interior, vibracional. Como falar sobre assim? Então o mestre se utilizou das parábolas, histórias simples que nos fazem entender. Se não entendíamos naquela época, e certamente não entendíamos, hoje já começamos até a entender mais, até por causa das luzes que a doutrina espírita nos oferece. Evidentemente, Jesus falou por parábolas com esse objetivo, já que ele ia começar a pregação do reino de Deus, mas a parábola é uma didática maravilhosa. Ele consegue modular os seus ensinamentos. O ensinamento moral é simples. Ele é bem direto, pode ser uma linguagem direta, mas quando você começa a trazer outros assuntos, você precisa de uma metáfora, de um simbolismo. Outra didática empregada por Jesus foi o silêncio. Hoje em dia se dá muita importância ao silêncio. Vários filósofos do comportamento humano na modernidade, eles estão justamente procurando divulgar o poder do silêncio. Poderíamos enumerar aí uns 6 ou 7 filósofos reconhecidos no comportamento humano que procuram divulgar o poder do silêncio. E sabemos que às vezes Jesus ficava em silêncio. E às vezes o silêncio fala mais do que 1000 palavras. Jesus então praticava esse silêncio. Evidentemente que junto com essa didática que Jesus empregou, ele também teve que se utilizar de uma ação para chamar as atenções gerais. Por quê? Reflitam comigo, Jesus era um homem pobre, não tinha nada. Como ele afirmava, não tenho nem um travesseiro onde recostar a minha cabeça. Governador da nossa humanidade, ele não tinha nada. Não tinha nem um travesseiro onde recostar sua cabeça. Não é? Então ele tinha essa condição diferenciada de necessidade. Não é? E ele colocou para nós essa visão bela e vocês agora me perdoem, realmente eu estava falando com o médico, eu tomei uma anestesia quando vim para cá, fui dentista. Aí de repente eu me desintonizei aqui,
mas vamos tentar recuperar aqui a marcha do meu pensamento, né? Então, nós estamos falando que Jesus teve aquela didática toda, né, impressionante, né? E, além do mais, ele ensinou por parábolas e, além disso, voltando aqui, me perdoem o fio da meada, Jesus teve que se utilizar de algo para chamar a atenção das pessoas. Então, como lhes falei, Jesus era um homem pobre, não tinha nada, nem onde travesseiro, como ele afirmava, onde recostar sua cabeça. Viveu numa região subalterna, a Palestina, não era o centro do Império Romano. E como divulgar a sua mensagem? Naquela época não tinha nenhum recurso tecnológico. Um homem pobre não podia nem utilizar as instalações do templo ou das sinagogas. Como ele poderia chamar a atenção das pessoas? E ele se utilizou, então, de uma prática que foi a cura para das pessoas, tanto do seu corpo físico, como também das influências espirituais. Evidentemente, isso começou a chamar a atenção do povo, e se interessou, e rapidamente ele já tinha junto a ele uma grande multidão de pessoas. Evidentemente, isso até trazia um certo constrangimento para ele, porque ele queria que os agradecimentos fossem para Deus. Jesus afirmou certa vez: de mim mesmo nada posso, vem tudo de Deus, bom é meu Pai. Porque nós sabemos o interesse que nós temos na cura do corpo, de uma forma miraculosa. Hoje mesmo, as casas onde tem cura, lá tem uma multidão. Hoje, com todos os recursos da saúde que nós dispomos, imagina naquela época. Então, as pessoas buscavam a Jesus para resolver os seus problemas, além do afastamento dos espíritos em sofrimento, daquelas ligações de obsessão. E sabemos que esses espíritos sempre existiram, a mediunidade está íncita no homem, que do seu próprio organismo, ela está íncita. Então, a mediunidade, ela se apresentava e Jesus, então, interferia, afastava os espíritos com uma só ordem, o que certamente trazia uma perplexidade muito grande, porque os rituais de exorcismo geralmente acabavam em nada, quando as criaturas não ficavam até obsediadas que iam fazer e praticar aquele exorcismo. Naquela época, as criaturas que tinham aqueles males mais difíceis, os cegos, os paralíticos, ou mesmo aqueles que eram leprosos, aqueles com problemas físicos bastante difíceis e graves, eles normalmente eram, de certa maneira, relegados, porque ele não se tinha condição de cuidar daquelas criaturas. E, evidentemente, além disso, ainda existia uma visão de que aqueles companheiros, um cego, por exemplo, vamos nos fixar no cego, ali tinha um problema físico, sim, de repente, decorrente do quê? Da própria condição do espírito. Era um espírito em erro, em sofrimento, em expiação. Ali tinha um espírito impuro em sofrimento. Essa é a visão que se existia. Até se a criatura estava em sofrimento, o que vai se fazer, né? Ali tem um espírito impuro. E Jesus sabia que ia ter que lidar com isso, porque ele fez ver os cegos, fez andar os paralíticos, e ele nos trouxe uma visão mais completa. Essa visão da época, para aqueles que tinham os rudimentos da reencarnação, estava muito ligada à expiação,
Quer dizer, você errou, tem que pagar. Isso é o que nos ensina o processo expiatório. Você errou, tem que pagar. E essa era a visão que se tinha na época. Mas Jesus estava trazendo uma visão mais completa. E certa vez, ele estava em Jerusalém e ele passou por uma piscina que tinha um cego, que era já estava cego há muito tempo, o cego da piscina de Siloé. E quando eles passaram por essa piscina, Jerusalém tinha diversas piscinas, né, para atender a população com as suas necessidades, como também para aqueles peregrinos, né, fazerem seus rituais de purificação antes de entrarem no templo. E quando eles passaram por aquela piscina de Siloé, os discípulos perguntaram-lhe a seguinte questão: Mestre, quem errou? Vejam, já começou logo colocando o erro, expiação, né? Quem errou para que esse homem assim nascesse? Ele ou seus pais? Porque na época ainda tinha um entendimento equivocado de que nós pagávamos também pelos erros dos nossos pais. Aí a dívida seria impagável. Não teríamos, já não basta os nossos erros, imagina pagarmos o dos nossos pais. E aí Jesus voltou-se para aqueles discípulos e afirmou: não, ninguém errou, não tinha erro ali, o que já era uma visão para a época totalmente diferenciada. Ele assim nasceu para que as obras de Deus nele se manifestem. Esse irmão estava em provação. Provação, como o nome diz, nós somos provados. Somos provados dos dons de Deus. Eu tenho que ser provado se eu sou humilde. Aqui na terra, para nós passarmos de ano, temos que fazer uma prova. Se na terra temos que fazer uma prova, imagina no mundo espiritual. Não adianta você afirmar que você é isso, que é aquilo, que você é humilde. Você tem que provar. E a doutrina espírita nos ensina isso. Claro que expiação, você pode expiar aqui no plano material, no plano espiritual, tanto faz. Normalmente está na matéria, evidentemente, até porque é um planeta de provas e expiações, como nos ensinou o nosso codificador. E, entretanto, provação, nós só podemos realizá-las no planeta, aqui na Terra, por uma razão muito simples, porque no mundo espiritual as comunidades se formam sintonicamente. Então o bom convive com o bom, o ignorante com o ignorante. Aí vemos na literatura espíritos equilibrados, eles fazem as suas excursões para ajudar aqueles que estão em desalinho, desequilibrados, não conseguem nem vê-los. Não conseguem nem vê-los. Aí eu fico perguntando para vocês, lhes pergunto, alguém que foi evoluindo, o André Luiz, que nós bem conhecemos a sua trajetória, ele vai evoluindo, né? Foi recuperado, né? Saiu da região de sofrimento, se equilibrou, né? Tem um momento que ele tem que provar todas aquelas aquisições. E ele vai provar onde? No mundo espiritual, que lá existe sintonia, é quase um campeonato de quem onde André Luiz está localizado. Você falar que é humilde, não, tem gente muito mais humilde que você, é um campeonato. Se você fala que é bom, tem gente muito melhor. Então você precisa mergulhar na matéria, porque aí, né, mergulhando na matéria, está todo mundo na mesma condição vibracional, material, está tudo vibrando aqui. Nós podemos olhar, parece que está tudo solidificado, não, está tudo vibrando. E aí um santo convive com um espírito ainda em desequilíbrio ou inferiorizado, nas famílias, enfim, existe a convivência.
Existe a convivência. E aí, na convivência, aí sim, nós iremos ser testados das obras de Deus, para que elas possam se manifestar em nosso coração. Interessante, que também nos dá uma outra oportunidade, né? Por exemplo, nós convivemos com espíritos superiores. Esse é o outro lado da moeda, né? Nós convivemos com espíritos superiores. Na época, convivíamos com Teresa de Calcutá. Quem quisesse conhecê-la era só ir à Índia. Que facilidade! No mundo espiritual não existe isso. Ela está num plano superior. Nós não vamos conseguir, porque nós ainda... Estou falando nós, eu. Não estou falando, eventualmente, de vocês. Mas quem não está ainda nessa condição espiritual, não vai. O menos não vai para o mais. Agora, ela sim pode descer, eventualmente, né, e desce para nos ajudar. Essa facilidade no mundo espiritual não existe. Na matéria, ela existe. Então, convivemos com Divaldo. Chico Xavier, uma estrela luminosa. Não é? E essa é a outra face desta mesma situação. E Jesus esteve, então, voltando a essas curas, eu gostaria de fazer referência a duas curas, porque foram criaturas que estavam com o mesmo problema, paralítico, paralisia. Reparem que as situações são diferentes de cada um deles. A primeira cura foi em Cafarnaum. A essa época, Jesus já estava com uma fama grande, por causa das curas, como eu lhes falei, né? O afastamento dos espíritos obsessores. Claro que tinha aqueles interessados no ensinamento, mas a grande massa queria encostar nele, né? Pegar toda aquela energia. E as casas em Cafarnaum são casas pequenas. E ele se encontrava numa casa, aquele povo, e aí tinha um paralítico que queria chegar a ele. E ele não tinha como, mas esse paralítico, ele tinha algo que é muito importante. Ele tinha 4 amigos que levaram-no na sua cama, né, em que ele vivia. E os amigos chegaram lá, viram aquele muro de pessoas na frente. Não pestanejaram, eles deram um jeito, deram uma volta, e aí foram por cima, tiraram umas placas de barro duro, que normalmente eram utilizadas como teto, né? Tiraram uma placa daquela, e Jesus, com aquele dentro da casa, daqui a pouco desce um paralítico na frente dele, né? E até Jesus se emociona com a fé do paralítico, mas também dos 4 amigos. Ele se emocionou e até chegou para aquele homem e falou: olha, os teus pecados estão liberados. E aí, quando Jesus falou isso, estão liberados, estão perdoados os teus pecados, porque o mestre viu a fé daquele homem, que devia ser alguém agradável, fico pensando, né? Que deve ter entendido ou suportava aquela situação. Para ele ter 4 amigos, é porque era uma pessoa que tinha um magnetismo, provavelmente, não era alguém que reclamava da sua vida, da sua situação, e ele perdoou aquele homem. Só que nesse bolo já tinha uns sacerdotes que questionaram: como é que você tem o poder para perdoar? Você não é Deus, como é que você está perdoando? E aí Jesus colocou o seguinte: o que é mais fácil? Eu falar que eles estão perdoados ou falar levanta-te e anda? Certamente falar que eles estão perdoados.
porque levanta-te e ande, só Jesus. Não conheço outro que tenha feito isso. E aí eles ficaram quietos e Jesus, levanta-te, toma a sua cama, porque o perdão não prescinde do esquecimento. Está ali, está na nossa memória daquilo que fizemos, né? Então Jesus leva a tua cama, né? E reparem, as curas de Jesus, a pessoa fica numa cama, ela se levanta e já leva a cama junto. Eu não quero, porque cada um tem a sua cama, né? Cada um tem sua história, cada um tem a sua cama. Ele levou aquela cama. Uma passagem muito bonita. E depois, ele foi a Jerusalém, provavelmente durante a festa dos tabernáculos do ano 31. Isso João, o evangelista, fez referência. As duas grandes festas, existiam mais, evidentemente, o calendário festivo judaico era muito rico, e a Páscoa, final de março, início de abril, final de setembro, tudo tinha a festa das cabanas, ou dos tabernáculos, que é a mesma coisa. Esse tabernáculo significa cabana. Eles relembravam aquele período em que os judeus, os israelitas, ficaram 40 anos no deserto, vivendo sob tendas. Então, era comum, durante essas festividades, até as pessoas mesmo que morassem em Jerusalém, elas iam viver em tendas, para recordar os seus antepassados. Era uma festa bastante importante. Aliás, essas festas atraíam muitas multidões. Os israelitas participavam de toda a Palestina, até da diáspora, daqueles judeus que haviam saído da Palestina e viviam em outros cantos, eles se reuniam em Jerusalém. E Jesus passou pela piscina de Betesda. Betesda era uma piscina, como lhes falei. Jerusalém necessitava de água para a vida comum, das necessidades, mas também necessitava de grandes locais para que todos esses peregrinos pudessem se purificar para entrarem no templo. E essa era a piscina de Betesda. Só que junto a essa piscina havia uma lenda que falava que de tempos em tempos o anjo do Senhor descia do céu, fazia marolar a água, e aquele primeiro que nela entrasse ficaria curado. E Jesus passou e viu um homem sozinho, já vejo a diferença, né? O outro, também paralítico, aquele primeiro de Cafarnaum, os 4 levaram ele, né? Esse estava sozinho. E falaram até para Jesus: olha, ele está há 38 anos nessa condição. Não ali, mas há 38 anos doente, provavelmente já estava ali há bastante tempo. E o mestre se apiedou dele, foi até aquele companheiro e lhe fez a pergunta: você quer ser curado? Aliás, uma pergunta, vamos refletir, né? A criatura está lá há 38 anos numa cama, você quer ser curado? Ele queria saber que às vezes as pessoas se acostumam, sabe? Na miséria, né? A cura está aqui, e às vezes nós não nos acostumamos. A cura está aqui, aprendemos aqui na lição, mas nós nos acostumamos com os nossos problemas, né? Com as nossas deficiências, usamos até como desculpa: eu sou assim mesmo. Por isso que Jesus perguntou, parece uma pergunta ilógica para alguém que está numa cama há 38 anos, né? Você quer ser curado? E aí o homem entendeu o seguinte: eu acho que eu vou ter um amigo. Olha, eu fico aqui e quando as águas marolam, ninguém me bota na água. Ele estava pensando que Jesus ia lhe ofertar a ajuda para que quando a água marolasse, ele ajudasse esse homem a entrar. Ele nem passou pela cabeça dele que ele seria curado. E aí Jesus trouxe a mesma frase: levanta-te. Sempre são 3, né? Levanta-te,
toma, a mesma coisa, toma o seu leito. Ninguém ficava guardando. Tem locais que você guarda, já viram nas fotografias? Guardam muletas, não sei. Não, com Jesus não ficava com nada, é teu. Está na nossa memória, está no perispírito. E anda. Esse homem ficou bastante feliz. Claro que para Jesus era sempre aquele momento. Ele curava, mas não queria ficar num lugar para não ter. Aí vem um, vem outro, aí tapinha nas costas, aquela coisa aquele reconhecimento que ele achava que era indevido a ele. E aí ele entrou no templo. E esse homem depois encontrou Jesus, e o mestre até trouxe o complemento da lição. Olha, eu te curei, mas não torna a errares. Ainda aí, no caso, esse irmão não estava em provação, esse homem estava em expiação. Não erre novamente, é diferente do cego de Siloé. E ele era conhecido já há tempão, de repente está andando, os sacerdotes foram até Jesus para cobrar, a esse paralítico, porque ele era paralítico e começou a andar. O que aconteceu? Vem um homem, me curou e mandou tomar meu leito e ir embora. Mas era sábado, dia do descanso. Era um princípio, e aqui não vamos refletir sobre ele. Apenas existia uma série de exigências que você não podia fazer nada, não podia tomar o leito. E parentes não ficaram interessados em como é que você foi curado. Não, quem é que fez isso? Porque você não pode carregar o leito, porque é o sábado, o dia do descanso. E aí ele, foi um homem, estive com ele depois, mas não sei quem é. Repare, Jesus não falava nem seu nome, ele curava e ia embora. Posteriormente, ele viu Jesus, e aí ficamos até a refletir, né, na condição desse homem, né? Por isso que eu acho que não tinha amigo. Ele foi até os sacerdotes e falou: olha, foi aquele homem que me curou. Será que ele não sabia que Jesus ia ser pressionado? E foi pressionado de uma forma bastante grave. Por que você faz isso num sábado? E Jesus, então, traria uma lição que é fundamental. Fundamental. O meu Pai trabalha. Não foi só naqueles 6 diazinhos que nós vemos na Bíblia, não, tá? Meu Pai trabalha até agora. E eu também trabalho. Olha, qual é o trabalho divino? O trabalho divino é a criação. Meu Pai cria até agora, e eu também crio. E nós vemos a manifestação da criação aqui na Terra. Existe vida em todas as condições do planeta, até naquelas fendas abissais. Claro, evidentemente, adaptada aos condicionamentos e às situações de cada região. Mas existe vida em tudo quanto é lugar. Se nós formos aí fora na rua, pegarmos um punhado de terra, nós vamos encontrar lá milhões de micro-organismos. Então, a diversidade de vida é enorme. Existem também todos os tipos de seres. Existem seres que pesam toneladas. Existem seres que pesam milionésimos de grama. Existem seres que têm uma vida curtinha, outros têm uma vida enorme. Existem seres que andam, galopam, flutuam, nadam, rastejam. Existem todos os tipos de seres que caçam das mais diferentes formas, mostrando para nós que a vida é bastante diversa. E o nosso Emmanuel, até tirando essa informação com a informação que Jesus também afirma, que também afirmara: eu também trabalho, meu Pai trabalha e eu também trabalho. Ele colocou que
os espíritos superiores têm uma responsabilidade, eles são co-criadores em plano maior. Evidentemente, nós somos também co-criadores divinos, evidentemente em plano menor. Ora, se Deus trabalha, isso não vai trazer um entendimento de que o trabalho é uma lei natural. Deus trabalha. Jesus trabalha. Eu não vou trabalhar? Então, concluímos que o trabalho é uma lei natural. E por essa razão, Allan Kardec, na parte terceira do Livro dos Espíritos, lá fez a sua grande abordagem das leis naturais, porque a lei básica é o amor. Ele foi apenas desdobrando em várias dimensões essa lei básica, que é a lei primordial, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E ele fez uma abordagem, então, sobre a questão do trabalho. E eu vou ler aqui algumas perguntas só para que nós possamos nos situar. Mas eu gostaria de trazer para vocês essa visão, mostrando que realmente o trabalho é uma lei natural. Porque o próprio Pai cria de uma forma, ele continua a criar, ele não está parado, ele não descansa. E Jesus também trabalha. Então, no capítulo 3º, da parte terceira, Allan Kardec fez uma abordagem sobre a lei do trabalho. Ele fez vou ler apenas umas 2 perguntas, para nós nos situarmos e depois vocês façam um estudo completo sobre esse tema. Necessidade do trabalho. Kardec começou querendo colocar, por que é necessário o trabalho? Eu já vi que Deus trabalha, mas por que eu preciso trabalhar? A necessidade do trabalho é lei da natureza? O trabalho, responderam os espíritos, é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. E aí vem a pergunta que é fundamental, né? Por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha, assim como o corpo. E aí vem um complemento que é fundamental. Toda ocupação útil é trabalho. E por que o trabalho se impõe ao homem? Já temos o foco. Deus trabalha até agora. Jesus trabalha. Então, por que o trabalho se impõe ao homem? Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento de sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência em compensação, mas é sempre um trabalho. E aí mais uma pergunta apenas: por que provê a natureza por si mesma todas as necessidades dos animais? Realmente os animais, eles já têm ali o que se alimentar e o beber, né? Vamos ver o que os espíritos falaram. Tudo em a natureza trabalha. Como tu, trabalham os animais, mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência de que dispõem, se limita a cuidarem da própria conservação. Daí vem que do trabalho não lhes resulta progresso, ao passo que o do homem visa duplo fim: a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar,
o que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais se cifra no cuidarem da própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham. Entretanto, provendo as suas necessidades materiais, eles se constituem inconscientemente executores dos desígnios do Criador. E, assim, o trabalho que executam também concorre para a realização do objetivo final da natureza, se bem quase nunca lhe descobrais o resultado imediato. E aí vem mais outras perguntas. E, por fim, Kardec fez uma abordagem sobre o limite do trabalho, repouso. O homem não foi criado para o trabalho. O trabalho foi criado para o homem. Temos que refletir sobre isso, né? Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Sem dúvida. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Qual o limite do trabalho? Ao das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Nós sabemos que, só para encaminharmos aí o nosso encerramento, nós sabemos que o homem sempre não considerou de forma digna o trabalho. Na antiguidade, então, existia a escravidão, então os trabalhos pesados eram feitos pelos escravos. Posteriormente, essa escravidão mudou um pouco, a época mais do século, da Idade Média, né? Passou para servidão. Não era um escravo, mas era um servo, né? Então, era um servo do seu senhor. E a época de Kardec, já com a Revolução Industrial, a questão do trabalho estava numa efervescência muito grande, porque Allan Kardec é contemporâneo de Karl Marx, que fez aquelas abordagens entre o capital e a força de trabalho, e o trabalho. Nessa época, as pessoas trabalhavam 15, 16 horas por dia, todos os dias. Evidentemente, a partir daí do 1889, quando aconteceram aquelas reações lá nos Estados Unidos, essa questão começou a ser abordada de uma forma diferenciada. Sabemos que no Evangelho, Jesus procurou dignificar o trabalho, colocando que Deus trabalha. Posteriormente, temos o grande exemplo de Paulo. Aliás, lemos aqui a página de abertura, uma frase de Paulo. A característica básica do apóstolo, grande apóstolo, que teve uma tarefa hercúlea a realizar, é que ele não queria depender de ninguém. Ele sempre foi um tecelão e ele trabalhava operosamente. Ele cuidava do seu sustento, mostrando assim que o trabalho é verdadeiramente bastante importante. E aí nós temos que reconhecer que essa visão positiva do trabalho veio com Lutero, por volta aí do século XV, com a reforma protestante trouxe vários avanços sociais para divulgação, para discussão, entre eles o trabalho. E Lutero dignificou o trabalho, como Allan Kardec dignificaria, colocando-o como uma lei natural. E voltando, então, aos dois paralíticos, né? Nós sabemos que quando nós não trabalhamos, isso são palavras de Jonas de Anjos, nós acabamos paralisando o nosso espírito. Nós nos tornamos quais? Paralíticos.
Se nós não trabalharmos, nós nos transformamos iguais a paralíticos. São as palavras de nossa irmã Joana de Anjos, nossa mentora Joana de Anjos. Evidentemente que nós sabemos que na modernidade, em cima das exigências que Allan Kardec até bem colocou na sua resposta, nós temos dois tipos de trabalho. Nós temos os trabalhos que nos levam ao sustento na vida. Tem pessoas que, por talvez até como nos colocou no início o Espírito da Verdade, quase como uma expiação, elas não têm mais tempo a não ser trabalhar pelas suas existências. Trabalham o dia inteiro, pegam uma condução, chegam em casa tarde da noite, já tem que sair cedo. Elas não têm nem muito espaço para fazer um outro tipo de trabalho, que é aquele trabalho que nos dá sentido para a vida. Um trabalho, você se sustenta, você vive aqui. Nós temos todos que nos sustentar e viver aqui, mas também temos que buscar aquele trabalho que nos traz sentido para a nossa existência. E essa casa certamente tem muita oferta tem aqui classificados, né, de empregos que nos dão sentido para a vida. Então, que nós possamos fazer essas reflexões. Agradeço a atenção de todos, desejando a todos uma semana com muita paz, com saúde, para que possamos continuar trabalhando, promovendo e realizando as nossas atividades materiais e espirituais. Muita paz a todos.